Boa noite a todos, a todas, aos nossos irmãos que nos veem através das redes sociais, né? Que possamos todos receber essas energias benfazejas do conhecimento, do aprendizado, para que possamos ter cada dia mais passos firmes e certeiros na nossa caminhada. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 12 da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a perfeição moral. E é muito interessante, eu gosto sempre de lembrar, porque normalmente quando a gente pensa em ser perfeito moralmente, nós julgamos, pelo menos quando não temos um conhecimento mais profundo, que ter uma moral elevada ou um moral elevado significa fazer as coisas certas, não fazer o que é errado. E muitas vezes, se alguém nos perguntar, você tem uma boa moral? A gente diz, não, eu sou uma pessoa de moral. Eu não roubo, eu não mato, né? Não passo ninguém para trás, sou honesto. Que bom, né? Mas é só isso. Se fosse assim, tão fácil, nós não estaríamos aqui nessa escola para aprendermos, né? A gente precisa de mais e entender que na maioria das vezes são pequenas coisinhas que às vezes nós nem percebemos quando estamos fazendo, que nos afastam dessa moral, desse bem, desse querer bem e pensar o bem, o melhor de nós e o melhor dos outros. Porque é isso que nos eleva e nos aproxima do nosso mestre e, por consequência, do nosso Pai. Porque Jesus, ele não fez grandes coisas. Olha o que a Maureen falou. É que ele fez tantas, muitas pequenas coisas que nós nem sempre percebemos. Alguém sabe de algum momento em que Jesus falou, você está errado? Alguém sabe de algum momento em que Jesus apontou o dedo, brigou, chamou a atenção porque a pessoa estava completamente errada nos seus pensamentos? Alguém viu Jesus se defendendo? Não. Ele não precisava se defender porque ele não considerava nada como nada contra ele. Cada um tinha o direito de pensar sobre ele o que quisesse. Então, ele não se defendia, porque ele era, e é até hoje, o maior exemplo que tivemos no nosso planeta encarnado, amando profundamente a todos e de forma igualitária. Ele não distinguiu o leproso do rico, a prostituta do seminarista. Todos, para ele, eram iguais. Estavam em momentos diferenciados,
de suas vidas, mas eram todos irmãos dele. E ele nos tratou a todos com esse mesmo carinho, com essa mesma atenção, sem nos apontar e nem fazer propaganda do erro dos outros. Então, a questão 903, que fala da perfeição moral, ela nos faz uma pergunta que é aquela do puxão de orelha, sabe? Que a gente se esquece daqueles errinhos que a gente acha que não foi nada. Aquelas pequenininhas coisas que Jesus não fez, mostrando para nós o que não deveríamos fazer, mas que nós ainda fizemos. Porque ainda não temos o alerta ligado para dizer, opa, está errado. A gente tem alerta no carro. Se alguém tenta arrombar, dispara o alarme e a gente já sabe, opa, estão tentando roubar o meu carro. Mas na hora que eu estou cometendo uma falha, eu não tenho o meu alarme. Por quê? Talvez porque eu não perceba o meu erro. Mas é por isso que a gente está aqui. E não é para apontar os erros de ninguém, mas é para que possamos perceber que erramos, muitas vezes, sem perceber. E aí a pergunta 903 diz assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? É mais ou menos o que eu estava falando agora, né? Falar de erro dos outros. Eu acho que eu vou ser culpada. E aí ele explica: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. E eu me lembro, ao ler essa frase, que quando eu era um pouco mais jovem do que eu já ainda sou, há muitos anos, e a gente dizia assim, quando a gente queria falar mal de alguém, a gente dizia assim: ai, vou secar o veneninho que está escorrendo do lado da boca. Ai, não posso morder a língua, senão vou me afogar. Mas eu sou obrigada a contar aquela fofoquinha, né? A gente diz. Aí a gente vai lá e fala, né? Olha, viram? A Barbina tá com uma blusa de marca caríssima. O que eu tenho com isso? Nada. O que eu ganho falando isso? Menos ainda. Então, por que eu vou falar isso? Porque eu sou uma boba. Porque eu não percebi que eu estou fazendo papel de boba. Ou que eu estou cometendo um erro. Cuidar da vida do outro sem cuidar da minha. E ficar querendo criticar o outro quando eu mesmo não me olho e não faço as minhas próprias críticas. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, é exatamente nesse sentido que eu vim conversar com vocês. Porque a gente não deve apontar os erros de ninguém. E a gente vem e foi criado, principalmente, como eu já disse, aqueles tão jovens há tanto tempo quanto eu e para mais, que a gente se importava com tudo o que os outros falavam e pensavam.
Então, nós tínhamos que ser boas pessoas, porque o vizinho vai falar mal. Não namora na frente de casa, porque a vizinha vai falar mal. Mas afinal de contas, o que a vizinha tem com a minha vida? E o que eu estarei de fazendo errado para que ela possa falar mal de mim? E se é que, qual a razão dela falar mal de mim? Bom, essa carga é dela, é problema dela. Eu tenho que fazer o que é certo. E não me empolgar em apontar os erros dos outros para que os meus não sejam vistos. Ou para que eu me sinta menos errada do que o outro. Ou ainda, para tentar mostrar que eu sou muito melhor que o outro. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esses tempos eu soube de uma história e eu tenho certeza que eu já fiz isso muitas vezes. Ultimamente eu estou com a minha campainha ligada, me cuidando, né? Porque a gente entra naquele vício. E aí me contaram que numa festa, onde as pessoas estavam muito contentes, todos alegres, em família, de repente, todos pararam para degustar, né, os pratos oferecidos durante a festa, e numa mesa, onde sentavam-se algumas pessoas, entre elas algumas que pouco se conheciam, alguém começa a falar. Porque a família realmente é muito unida, o outro elogiando, né? Olha que beleza, todo mundo aqui, que festa agradável e tal, vieram todos. Não, tem uns que não vêm porque estão brigados. Bom, não precisava nem dizer por que não veio e nem que estava brigado, mas a pessoa não se conteve só com esse comentário. Mesmo que ninguém tenha perguntado, ela ainda continuou. Fulano não veio porque fez isso, isso e aquilo. Imperdoável. Quebrou-se a família ao meio. O que ganhou? O que ganhamos quando denegrimos a imagem de alguém, mesmo que esta pessoa esteja errada e nos tenha feito algum mal? O que ganhamos? Será reposto aquilo que perdemos? Claro, se for uma questão de julgamento em juízo de um ato criminoso em que a lei dos homens nos obriga a dar testemunho sobre um fato, aí sim. Porque Jesus também nos ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos seguir as leis dos homens também. Agora, fora desse ambiente,
né, de um julgamento feito pela justiça dos homens, tal, que temos nós que apontar o dedo para alguém? Sempre se disse, né? Quando a gente aponta um para alguém, tem 3 virados para a gente e um para Deus, porque Ele está vendo tudo. Então não vale a pena. Nós não ganhamos nada com isso e acabamos, por vezes, até estragando um momento de alegria, de festa, porque alguém, para se sentir melhor, mais superior do que o outro, resolve contar-lhe os defeitos. E é sobre isso que a pergunta feita aos espíritos quer nos chamar a atenção. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Por estudar como aprendizado de não o fazer igual, não é erro. Agora, divulgar o erro do outro por simples prazer, por simples manobra para se achar melhor do que o outro, é das chagas humanas uma das maiores. Porque quem muito sobe tem a queda maior. Se não estiver de acordo com as necessidades do alto em que se encontra. Então, quando nós falamos de perfeição moral, nós precisamos lembrar que ela não está só no não matar, não roubar, ser honesto, cuidar dos filhos, dar esmola aos outros. Não. Ela vai muito mais além do que essas atitudes. Ela está no nosso pensamento, que só pode ser melhorado com o exercício e o conhecimento de que quem pensa errado faz errado. Então, nós precisamos, para sermos melhores, cuidar principalmente do que pensamos. Porque daí, com esse cuidado, evitaremos de falar o que não devemos. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser é áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trava no seu próprio olho. Nós, às vezes, ainda induzidos por pensamentos
primitivos de defesa, porque ainda acreditamos que somos atacados constantemente. Aquele que porventura não me olhou e não sorriu é porque não gosta de mim, tá vendo? E aí a gente fica se defendendo. O que eu fiz para essa pessoa não me olhar, não ter vindo me dar um oi, um beijo? Gente, se ela não foi, vá você. Vá lá, dê o oi, dê o beijo. E provavelmente você vai perceber que a pessoa disse: ai, meu Deus, eu ia ali falar contigo, mas alguém me chamou aqui. E aí você vai ver que não havia nada contra você. Era você mesmo. Você se colocando como vítima das situações. E a doutrina nos explica muito bem que aqui nenhum de nós é vítima, porque todos nós somos filhos de Deus, iguais no amor, na bondade, na vontade que Ele colocou em cada um de nós. Alguns começam a usá-las logo, outros demoram um pouco mais. Mas o fato de sermos diferentes não nos dá o direito de acharmos e acreditarmos e apontarmos o que não achamos certo no outro. Esse é um dos cuidados que nos transformam e também transformam aqueles que em torno de nós conviverem com o nosso exemplo de que, para a gente rir um pouquinho, boca fechada, não entra mosquito. Às vezes a gente perde a oportunidade de tomar um golinho de água para não falar besteira. Porque a gente vai no impulso, a gente vai e eu vou nesse impulso porque a gente não presta atenção. O nosso sininho ainda não bateu, o nosso alarme não disparou, mas já é momento. E se a gente deseja e quer que os outros despertem, nós precisamos também despertar. Não adianta cobrarmos dos outros se nós mesmos ainda não percebemos as nossas próprias limitações. E não terá o grande valor para a nossa elevação moral a gente dar toda a roupa do nosso corpo para alguém e sair falando mal de outrem. Digamos que nós estaremos meio que empatados para ser boazinha, né? Porque quem dá com uma mão e tira com a outra, na verdade não deu nada e ficou com tudo. Então, a proposta dessa questão é justamente nos fazermos refletir sobre o que estamos pensando, o que estamos falando e como
isso está nos influenciando. Porque mais mal do que a gente talvez pensasse em fazer para aquele que acreditamos que errou, ou que errou, mais mal estamos fazendo a nós mesmos, denegrindo a imagem de um filho de Deus como nós, que erra como nós, que falha como nós. E quando conseguirmos implantar esse pensamento dia a dia, devagar, mas sempre usando o tempo como nosso auxílio, porque Deus, Ele não agride, Ele não pune, Ele usa o tempo para que nós percebamos as nossas próprias faltas e que nós a desejamos corrigi-las. E aí a gente vai resolvendo. Então, usar o tempo a nosso favor para que nós nos conscientizemos que não há necessidade de apontar para o erro de ninguém. A necessidade nossa é de sermos cada dia melhores. E assim contribuirmos para que o mundo melhore e que não prolifere o apontamento alheio da dificuldade, do deslize, do erro, da falta de conhecimento dos nossos irmãos. Porque precisamos lembrar que aqueles a quem muitas vezes queremos diminuir é, sim, nosso irmão. E se defendemos os nossos, como muitas famílias falam, né? Não, aqui na minha família ninguém mexe. Que vejamos os outros também como nossa família. E que cuidemos deles com o mesmo afinco, com o mesmo desejo de vê-los crescer. E orar para que nós possamos ter alertas mais vibrantes da nossa consciência, nos avisando a hora de tomar mais um golinho d'água, ao invés de falar e ofender e magoar, porque as palavras voam e elas podem causar danos difíceis de reparar. Irreparáveis não serão, porque a bondade do Pai é imensa. Mas, para que contribuirmos mais com a infelicidade e o peso da consciência de um irmão, se não cuidamos nem da nossa? Se escrevermos boas coisas, precisamos aproveitar. Se procederem no mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Se tal pessoa quer se manter em tal erro, isso não me pertence. Eu posso
orar, eu posso convidar a vir comigo, a estar comigo, mas não posso e não devo interrogar, questionar e principalmente condenar. Porque cada um de nós enfrenta situações e circunstâncias em nossas vidas não por acaso. E se eu preciso lidar com o erro do outro direcionado a mim, aos que eu amo, é porque eu preciso aprender com essa dor. E principalmente, eu preciso aprender a perdoar a dor que me foi causada, porque com certeza eu estarei me perdoando da dor que um dia, com certeza, eu devo ter causado também. Então, que possamos, né, todos nós, mantermos os nossos alarmes com a bateria cheia, cheia de boa vontade, cheia de inspiração, cheia de conhecimento dos valores da moral cristã, para que ele toque antes que comecemos a dar alimento ao nosso pensamento e que ele nos faça proceder de forma que iremos nos arrepender. Que a paz e a bênção do Mestre Jesus e a luz e o carinho de Francisco de Assis permaneçam com todos nós. Obrigada.